Bom dia, pessoal. Sou o professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, esse vídeo vai parecer meio estranho aí, pelo menos a parte de imagem, porque deu um probleminha na minha câmera aqui e não pude gravar. Então estou gravando só o áudio, tá? E estou botando a imagem de um vídeo antigo, de um vídeo que eu já tinha gravado antes, tá? Então vamos continuar a partir daqui. Bem, a gente parou da última vez que a gente foi ler o livro de mitologia nórdica, a gente analisou Thor na Terra dos Gigantes 1 e 2, né? Agora a gente vai analisar a terceira parte de Thor na Terra dos Gigantes, tá? Espero que vocês já tenham lido. Então, a partir desse ponto, quem não leu, pausa, vai lá ler o texto. O texto foi colocado semana passada, acredito que na sexta. Na sexta foi que eu coloquei esse texto. Então, quem não leu, vai lá e leia. Depois que ler, volta aqui para continuar a análise junto comigo, tá bem? Vou fazer uma análisezinha. Então, o que é que aconteceu no último conto? No último conto, Thor encontrou com esse Thialf e Loki começaram essa viagem e encontraram Skrimir, o gigante, né? Encontraram esse Skrimir. Então, Thor tentou aniquilar esse Skrimir com 3 golpes duros e poderosos, mas não fez efeito nenhum nele, né? Não conseguiu nem arranhar o gigante, que era apelidado de baixinho pelos seus amigos, né? A gente terminou com eles se separando, o gigante indo para um canto e eles indo para outro, né? O gigante seguindo para o norte e eles indo para o leste, para Utgard. E é daí que nossa história continua. Eles estão indo para o leste, lá para Utgard, e eles veem Utgard de longe, uma fortaleza, assim, bem longínqua, assim, bem lá de longe. E eles andam por dias e dias e olham novamente e a fortaleza parece estar no mesmo local. Só que não é isso, é que ela é muito grande. É muito grande, então por mais que eles andem, eles ainda veem ela do mesmo jeito, porque ela estava muito longe. Então de tão grande parecia que ela era do mesmo tamanho. Então eles chegam, certo dia eles chegam lá, depois de muito tempo, chegam lá na fortaleza e chamam, né? Thor chama para ver se tem alguém, mas ninguém atende. Eles veem que lá dentro tá uma conversa, tá barulho de festa, né? Estão festejando. Eles só entram, porque a muralha, a grade do castelo, da fortaleza era tão grande que eles podiam passar por baixo da grade. Eles passaram por baixo da grade e foram lá, né? Chegando lá, eles viram o rei dos gigantes, o rei dos gigantes que se apresenta como Utgard-Loki, isso. O Loki de Utgard. E isso já cheira a problema, né, pessoal? Quando a gente vê isso aí, já fica pensando só pelo nome dele, já cheira um problema. Então, ele fala o quê? Ele desafia eles, ele diz que aquele lugar é um lugar onde eles gostam de admirar feitos impressionantes. Então, o Tigarda Loki desafia eles. Ele chega para Loki e pergunta: o que é que você faz de melhor, meu caro Loki? E Loki fala: comer, eu como melhor do que ninguém. Que a gente viu na outra. No, no outro. No outro. Na outra parte desse conto, né? Na primeira e a segunda, que Loki ele comeu a cabra numa velocidade impressionante, né? O autor já deixou isso aqui já falou aquilo no outro conto para poder retomar isso agora, né? Que Loki come rápido. Então, Loki é desafiado por um tal de Log e eles começam a comer, os dois comer, e os dois chegam no meio do prato ao mesmo tempo. É uma tigela gigante lá, eles chegam no meio ao mesmo tempo. E o juiz lá, que é o Gardalok, o rei, ele diz o seguinte, ele fala que parece que vocês comeram na mesma velocidade, não é? Mas Log comeu os ossos e comeu o prato junto também. E Loki só comeu a carne, né? Não comeu o resto da comida. Não comeu os ossos e nem tocou no prato também. Então ele deu a vitória para Log. Então depois é a vez de Thialf. Ele vai lá para Thialf e pergunta: Thialf, o que é que você faz de melhor? E ele fala: eu corro, né? Porque ele sabe que ele corre bem. Então
o Utgarda-Loki fala, então vamos ver quão bem você corre. Leva ele para um campo todo plano, mas fala, seria uma covardia se a gente botasse você para correr com nossos gigantes. Então vamos botar para você correr com alguém quase do seu tamanho. Aí chama uma criança, né? Chama uma criança e bota essa criança para correr com ele. Thialf vai lá, tenta uma vez, a criança ganha fácil. Thialf tenta de novo, a criança ganha novamente. Thialf tenta uma terceira vez e a criança ganha novamente. Só que nessa terceira ele quase ganhou. A criança ganhou por uns 10 segundos, mais ou menos. Por uns 10 segundos. Aí ele fala, não, então eu vou conseguir. E ele tenta novamente, ele pede para a criança para tentar de novo. E a criança vai lá, tenta outra vez, só que dessa vez a criança ganha com uma vantagem enorme, que nem na primeira. Chega quando ele ainda está na metade do caminho, a criança já chegou na linha de chegada e já está voltando, né? Já está voltando, enquanto ele ainda está correndo para ir, a criança já está voltando. Então ele vê que não consegue mesmo, né? Ele percebe que não consegue. Então é a vez de Thor, aliás, desculpa, é a vez de Thor. Então Thor é desafiado. E aí, Thor, o que é que você consegue fazer bem? Ele fala, eu bebo bem, bebo bastante. Então ele dá lá o chifre dele, que é o copo, né? O copo em formato de chifre do gigante. E Thor, mesmo não sendo gigante, ele pega e começa a beber. Beber, dá um golão. Ah, e uma coisa, o gigante tinha dito que todo mundo ali no salão já tinha conseguido beber e secar aquele copo. E a maioria deles conseguia com um gole só. Só os fraquinhos que conseguia com dois. Mas ninguém ali tinha precisado de 3 goles para secar o copo, secar o chifre, né? O chifre gigante. Thor começa a beber sem parar. Vai bebendo, bebe. Aí para de beber depois de bastante tempo. E ele olha e o copo não desceu nem um dedo. Parece que ele acabou de começar a beber. E aí os gigantes começam a rir, né? Zombar dele. Ele fala, vou tentar de novo. Tenta outra vez. Bebe bastante. Tanto que Thialf e Loki chegam a se cansar de olhar. Foram se escorar no canto, né? Porque tava demorando muito. E novamente quando ele olha pro copo desceu só um dedinho de nada. Aí ele se invoca, os outros começam a rir dele, começam a zombar dele, ele fica irado com isso. E tenta beber uma terceira vez. E ele bebe efusivamente, bebe bastante. E o copo seca um dedo no máximo, né? O que é dito que seca é isso, essa quantidade que seca. E Thor fica irado, né? Ele fica irado com isso e não fica bonzinho não, né? Mas fala, e aí, eu quero outro desafio então. E aí, como ele é conhecido pela força dele, né? O Utgarda-Loki fala que você vai levantar uma gata. E Thor fala, isso é muito fácil, consigo levantar um gato muito fácil. E aí ele traz uma gata e Thor não consegue levantar ela. O máximo que ele consegue levantar é uma patinha da gata gigante, né? É uma gata gigante. Ele tenta levantar e a única coisa que ele consegue levantar é a patinha dela. E os gigantes novamente rindo deles, né? Caçoando deles. E ele fica irado e diz que ganha qualquer um ali na luta, né? Se fosse uma luta pura, ele ganhava de qualquer um. E aí o gigante fala que seria muito feio se ele machucasse o anfitrião dele. E seria muito feio se ele deixasse que algum dos soldados dele machucasse o anfitrião dele, né? Que é Thor, que chegou aí de visita. Ele fala, contudo, ele vai chamar quem? Ele chama a avó dele. A avó não, a mãe dele, a mãe de criação dele. Ele chama ela e bota ela pra brigar com Thor. Chega uma veinha, quase do tamanho de Thor. De tanto que ela diminuiu, ela foi ficando menor. Acho que os gigantes têm isso, né? Quando eles ficam velhos, eles vão enrugando e ficando cada vez menor. Então ela chega pra lutar contra ele. E Thor vai lá com toda a força, empurra, puxa, porque a luta que definia quem ganhava era quem caísse, né? Vocês perceberam isso? Quem caísse perdia a luta. Então Thor tenta de toda forma derrubar a velhinha, porque ele não queria machucar ela também. Ele não vai com toda a força logo de cara, mas ele percebe que é preciso. Então ele vai tentando, tenta aqui, tenta ali,
puxa, empurra e nada, né? Então a velha pega, agarra ele e faz uma forcinha nele para tentar derrubar ele, e ele só dobra o joelho, ele tá tremendo as pernas, dobrando o joelho, e o Utgarda-Loki fala, tá bom, a gente já viu o suficiente, e a luta para, né, antes que Thor seja derrotado. Eles vão dormir, no outro dia acorda e vão indo embora, e o Utgarda-Loki vai lá, leva eles até a saída da fortaleza, a saída dos seus reinos. E no meio do caminho, ele confessa tudo o que aconteceu. Na verdade, Skrimir era ele, né? Como vocês puderam ver aí, Skrimir era o próprio Utgarda-Loki, que se fingiu de maior ainda, né? Se fingiu de um gigante maior ainda para impressionar eles, que ele queria ver a capacidade deles. E ele disse que quando Thor foi tentar atingir ele se transportou e colocou uma montanha no lugar, né? Ele fez uma ilusão que fazia parecer que era ele, só que era a montanha lá. E Thor, aí ele aponta para Thor e mostra assim, ó, lá ao longe Thor vê uma cratera enorme, um vale, 3 vales, né? Vale são duas montanhas assim, uma ao lado da outra. É um espaço entre as montanhas. Então, criou um espaço entre duas montanhas. Ele rachou as montanhas em 4, né? Que ele deu 3 porradas. Em 4 não, em 6, que ele deu 3 porradas e a última era mais funda, assim, era o vale mais fundo. E de formato quadrado, né? Que nem o martelo dele, o formato do martelo dele. E ele também Loki perguntou, né, o que é que foi que aconteceu na outra noite com ele. E ele fala que também foi ilusão, porque Loki estava comendo contra o incêndio, né, e nada consegue comer as chamas, né, e nada consegue comer tão rápido quanto as chamas. Por isso que Loki perdeu. E Thialf estava correndo contra quem? Contra quem? Vocês viram? Ele estava correndo contra o pensamento, tá? Porque ninguém consegue chegar mais rápido do que seu próprio pensamento. Então não importava quanto ele se esforçasse, ele não conseguia chegar. Tanto que se vocês notarem, na vez que ele não tentou fazer nada, ele quase conseguiu chegar, né? Na vez que ele não pensou muito, ele quase conseguiu chegar. E Thor já interrompe, se colocando na frente antes que ele pudesse falar qualquer coisa. E pergunta, e eu, o que foi que aconteceu na noite passada comigo? O que foi que eu bebi? E ele diz que ele bebeu o mar. Ele bebeu a água do mar. E por isso, né, a partir disso, isso aqui também é a explicação das marés. Thor bebeu tanto a água do mar que agora permanentemente as marés elas recuam em um período de tempo e elas voltam de novo em outro período, tá? Então essa é a explicação nórdica das marés. Foi Thor que bebeu tanta água que fez elas ficarem assim. Antes não, antes era fixo. O mar era do jeito que é e pronto. E quem é que ele tentou levantar? Ele levantou a própria Jomungand, tá? O Jomungand. Ele levantou ela a ponto de... Lembram da serpente do mundo? A serpente que dá a volta no mundo? A ponto de desenlaçar um dos nós dela. Olha o tamanho que essa serpente já está, hein? Ela já está gigantesca. A pata que ele levantou foi um dos nós dela que ele conseguiu afrouxar, né? E a senhora que ele lutou era, na verdade, a velhice. Ele estava lutando contra a própria velhice. E ele fez o feito impressionante que é não ser derrotado logo de cara pela velhice, né? Mesmo ela golpeando ele, o que ele fez foi dobrar o joelho, mas não chegou a cair. Então até a velhice ele conseguiu resistir a ela, resistiu dignamente a ela. E a história termina com Utgard dizendo, né, que isso tudo foi um teste, porque ele queria testar os poderes deles e ver o quão poderosos eles eram. E percebeu que ele não pode deixar eles chegarem ali na fortaleza dele nenhuma vez, porque certamente eles vão ser um perigo enorme. E antes que Thor pudesse golpeá-lo, ele some, desaparece do nada, né? E após isso,
Thialf tá lá todo empolgado com os feitos dele, dizendo que vai contar para a irmã dele. E Thor tá pensativo, né? Thor tá bem pensativo e termina com os dizeres que ele está pensando um discurso indireto, né? Nesse caso aí a gente viu a presença do discurso indireto, que é o narrador contando o que é que Thor está pensando, dizendo que ele está pensando na noite anterior, em como ele bebeu o mar, em como ele lutou com a velhice, mas principalmente em como ele na serpente, né? Na serpente gigante, é o que mais chamou a atenção dele. E a gente vai ver essa serpente mais vezes por aí. Vocês lembram, né? A filha de Loki, uma das filhas de Loki. A gente ainda vai ver eles mais vezes nas contas que estão por vir, tá bem? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Prestem atenção que esse é o último conto que a gente vai ver antes das provas, então só pode ter perguntas até aqui, tá certo? Só até esse texto. Não vamos ter perguntas que venham depois, e estudem os assuntos que foram colocados aí no portal, tá bem? Estudem tudo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e tchau. Valeu!